Paz e graça, que Deus em Cristo vos abençoe. Passo aqui para trazer uma rápida reflexão sobre o título: O cristão celebra a Páscoa? Qual é a Páscoa que o cristão celebra? Antes mesmo de trazer essa rápida reflexão, eu peço que, se você é novo nesse canal, você se inscreva, deixe o seu comentário e acione as notificações para que sempre você possa estar recebendo as nossas reflexões, os ensinos, as mensagens, tudo aquilo que nós temos preparado com muito carinho para abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Marcos Gama e eu quero falar exatamente sobre isso. O cristão celebra a Páscoa, ou qual é a Páscoa que o cristão celebra? Para nós entendermos isso, precisamos observar, entender um pouco da história da Páscoa. E olhando o material que existe disponível na internet, a grande maioria vai dizer que a Páscoa começa no Egito. Porém, quando olhamos com mais cautela, com mais cuidado para as Escrituras, nós percebemos que a Páscoa se remota a um tempo muito anterior até o próprio Egito. Por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 8, tem um trecho que diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Perceba que o texto está dizendo que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Cordeiro aqui traz uma alusão clara à pessoa bendita de Jesus. Cordeiro aqui faz uma alusão clara ao sacrifício pascual. Até mesmo, além disso, nós temos aí o Cordeiro que foi morto no Jardim do Éden para vestir Adão e Eva. Ambos os fatos mostram claramente que antes mesmo do Egito, nós vemos o simbolismo sendo criado nessas figuras para mostrar exatamente o sacrifício da libertação. Quando nós estamos lendo a história, nós vemos que Deus faz o mundo, levanta as nações, levanta Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó vem José, que desce ao Egito, e posteriormente toda a família de Jacó desce ao Egito, e aquele processo começa a se desenvolver. Um povo, agora aparece uma nação, e isso já estava organizado quando nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 15, do 13 ao 16, vai dizer assim: Então disse Abraão: Saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz e em boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, para a terra onde Abraão estava ouvindo Deus falar, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E aqui nós vemos essa parte: ainda, a injustiça ainda não estava pronto. Ou seja, Deus já tinha preparado todo o plano, e Deus estava organizando as nações e o mundo para isso acontecer. Perceba então que a própria Páscoa já vem sendo preparada. A Páscoa, a ideia do livramento, a ideia do sacrifício libertador, a ideia da aliança, ela vem sendo trabalhada muito antes no Egito. Quando chega no Egito, como falei antes, aquele povo de Israel se transforma na nação, uma grande nação, que sobre 400 anos fica à mercê do povo do Egito. Ali, Deus começa a mostrar grandes coisas. Primeiro, Deus ouve o clamor do povo, Deus envia Moisés, que é um símbolo da lei, Deus envia Moisés para um grande livramento. Ali, Deus, através das pragas, humilha vários deuses do Egito, e o último deus, Faraó, que se sentia o grande Deus, que se até aquele momento, com o coração endurecido, não deixava ninguém sair, teve o seu filho ceifado pela dureza do seu coração. E nessa última praga, a morte dos primogênitos, é que nós temos a instituição da Páscoa. A Páscoa no sentido judaico. Deus chama Moisés dizendo: chama o povo, preparem um cordeiro, o sangue do cordeiro passe nos umbrais, falando claramente que o sangue do cordeiro nos umbrais de cada casa promoveria livramento. Cada casa, cada família, cada história tinha que ter o sangue ali. Este sangue é um sangue memorial, como também a festa, a comida, a ceia era um momento memorial. Os hebreus tinham que comer o cordeiro assado, não poderia quebrar nenhum dos ossos, teria que ter pães asmos, sem fermento, que o fermento é um simbolismo do pecado, e as ervas amargosas, que lembravam os tempos de amargura no Egito. Essa celebração deveria ser feita à noite,
todo o povo deveria estar todo vestido, preparado para sair. À meia-noite, o anjo da morte passa pelo Egito, e onde o anjo passava, que não tinha o sangue do cordeiro, o cordeiro pascual, o cordeiro da aliança, o cordeiro do livramento, aquela casa teve morte. E aonde havia o sangue, aquela casa tinha livramento. Aqui, claramente, o próprio Deus disse: esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa simboliza livramento, a Páscoa simboliza libertação, a Páscoa simboliza quebra de jugo, a Páscoa simboliza toda a transformação de um jugo de escravidão para pessoas que não estavam com aliança, para a libertação de um povo com aliança. Bem, essa é a grande história da Páscoa e o simbolismo por trás dela. A pergunta é: os cristãos celebram a Páscoa? Quando nós olhamos a Escritura, nós vemos que o próprio Jesus, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículo 14, 16, diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Perceba que aqui Jesus está no momento pascual também. Jesus está numa Páscoa dentro dos moldes judaicos. Ele está com seus discípulos, está num cenáculo. Trouxeram cordeiro, ervas amargosas, pães asmos. Ele está comendo a Páscoa. Mas no meio da Páscoa, desta Páscoa, Jesus disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Por que aquela Páscoa era importante? Já tinha havido outras Páscoas no decorrer da história. A Páscoa, o próprio lá no dia do Egito, a Páscoa feita por rei Josias, a Páscoa feita por Josué, grandes festividades pascuais já tinham acontecido. Por que Jesus disse então que aquela Páscoa era importante? Aquela Páscoa era importante porque naquele momento estava concluindo todo o simbolismo pascual que até aquele momento, durante gerações judaicas, havia sido lembrado e relembrado pelo povo judeu. Muitas pessoas tinham morrido e nascido dentro daquela festividade pascual, sem nunca ter tido o verdadeiro livramento. Neste momento, Jesus termina aquela Páscoa judaica como se dizendo: aqui já cumpriu isso tudo. Ele pega o pão, pega o vinho e diz: esse é o sangue da nova aliança. Este é um novo momento. Esta Páscoa marca completamente toda a história até aqui contada. Jesus, naquele momento, ele está dando o vinho e o pão, os dois símbolos que para nós são símbolos da nossa Páscoa. Um cristão verdadeiro não comemora Páscoa uma vez por ano. Ele comemora Páscoa todo momento que ele celebra a Santa Ceia do Senhor. O cordeiro, depois que Jesus, naquela Santa Ceia, oferece o pão e o vinho, simbolizando o seu corpo e o seu sangue, ele sai em direção ao Getsemane para ir em direção ao Calvário, claramente dizendo que o cordeiro estava indo novamente fazer o pagamento para que a liberdade fosse oferecida não apenas para uma família, mas para todas as famílias da terra, como ele prometeu a Abraão no capítulo 12. Na Páscoa judaica você tinha um cordeiro para cada família. Na Páscoa cristã você tem um cordeiro para todos os homens. Na Páscoa judaica você tem as ervas amargosas que simbolizam os períodos de escravidão. Na Páscoa cristã você tem a celebração do amor, a celebração da liberdade, a celebração da comunhão. Na Páscoa judaica você tem o sangue do cordeiro no umbral, na porta. Na Páscoa cristã você tem o sangue do cordeiro no coração. Na Páscoa judaica você tem a saída do Egito. Na Páscoa cristã você tem a saída do mundo espiritual da perdição para o mundo espiritual da libertação, da liberdade. Da Páscoa judaica você saiu do Egito para ir para Canaã. Na Páscoa cristã, nós estamos saindo do Egito espiritual para as mansões celestiais e para a vida eterna. Assim, o cristão verdadeiro celebra, sim, a Páscoa. A Páscoa com pão e vinho. A Páscoa que simboliza o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa que não começou apenas no Egito. O Egito ali foi a estrutura do simbolismo. Logo após o Egito veio a lei que nos trouxe a verdade sobre os nossos pecados, e em Cristo trouxe a verdade sobre a nossa libertação. Algumas instituições, algumas pessoas
querem novamente celebrar a Páscoa judaica, mas a Páscoa do judaísmo tem um simbolismo para eles. Para nós existe uma verdade em Cristo Jesus. Depois da Páscoa, Jesus sobe ao Getsemane. E o mundo cristão celebra uma semana, a Semana Santa. Para nós não tem dificuldade nenhuma, porque relembra o simbolismo, relembra a celebração do Egito, que é tão importante para trazer Cristo para nós. Não tem problema. Nós não temos problemas com a celebração judaica. Nós não temos problemas com o chocolate ou com o ovo de Páscoa. Alguns vão dizer que os ovos de Páscoa são um simbolismo de uma deusa pagã, de uma lebre que era um pássaro que se transformou em lebre, e porque era um pássaro que se transformou em lebre, colocava ovos. Isso aí é uma crendice. Nós não nos preocupamos com isso. A nossa fé nos firma numa verdade: Cristo é o Cordeiro Pascual. Ele morreu por nós e por essa verdade nós vivemos. Por essa verdade nós existimos. Por essa verdade nós temos a certeza da salvação. A Páscoa, que começou antes da fundação do mundo, como o próprio Jesus disse, que ele estaria celebrando a Páscoa até o dia que ela seria celebrada no reino de Deus. Nós estamos aguardando uma outra celebração. Nós estamos aguardando a celebração final no reino de Deus, que é as bodas do Cordeiro, aonde nós louvaremos ao Senhor para a conclusão de todo o projeto. Até lá, em cada Santa Ceia, nós lembramos, assim como o judeu, na época da Páscoa, ele pega o cordeiro, ele pega as ervas amargosas, ele pega os pães asmos e lembra da saída do Egito. Toda a Santa Ceia, assim como começou no primeiro século, quando a igreja cristã, todo domingo pela manhã, pegava pão e vinho, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. A igreja até hoje pega pão e vinho, uma vez por semana, uma vez por mês, eu não sei. Ele levanta aquele pão e aquele vinho e claramente eles fazem em memória de Jesus. Em memória de Jesus, em memória de Jesus, em memória do Calvário, em memória da libertação. Esta é a Páscoa cristã. E nós fazemos isso, porque ele diz: fazer isso até que ele venha. Jesus virá novamente e nós teremos aí sim a grande celebração das bodas do Cordeiro, como ele mesmo falou. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, chocolate não nos preocupa. As preocupações que guardam o nosso coração é se nós estamos em aliança com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Espero que essa breve história tenha lhe ajudado, que essas conexões possam ter trazido à sua memória. Pastor, tem algum problema de eu comer carne na Santa Ceia? Não, porque a festa judaica, ela comia carne. Na Santa Ceia, Jesus comeu pão, comeu vinho, não tem problema nenhum. A comida não diz a fé que eu tenho, é a fé que eu tenho que diz o tipo de comida que eu vou comer. E a verdadeira comida que nós temos é a espiritualidade viva, conectada com o Espírito Santo através da pessoa de Jesus, pelo plano divino dado pelo Pai. Que Deus abençoe. Espero que esse vídeo possa realmente trazer iluminação, entendimento ao que verdadeiramente é a Páscoa.